Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa quinta parte de nossa segunda aula de Pentateuco, né? E estamos aqui no livro de Levítico. Já fizemos algumas considerações no início aqui da parte anterior, ok? E eu botei aqui no quadro esboço de Levítico. Eu não quero assim me demorar em muitos detalhes, ainda mais que eu já adiantei naqueles dois quadros na parte anterior, falando sobre o sacrifício. E nós temos aí no esboço a descrição, né? O primeiro ponto é a descrição do sistema de sacrifício, os holocaustos, as ofertas de manjares, os sacrifícios de paz ou das graças, a expiação do pecado, o sacrifício pelo sacrilégio e outras instruções mais, né? Aí, no segundo ponto, vamos devagar, ok? No segundo ponto, nós temos o serviço dos sacerdotes no santuário. Temos no capítulo 8 a ordenação ou a consagração de Arão e seus filhos. Até detalhe assim, interessante, no capítulo 8, no versículo 6, por exemplo, e fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Quem fez isso aí foi Moisés. Os lavou com água. 7. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. 9. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Deixa eu botar uma imagem para vocês aqui, mostrando aqui essa roupa, né, do sumo sacerdote, que foi a roupa que Moisés vestiu a Arão, né? É interessante, em todos os detalhes, amém? Tem como a gente buscar mais conhecimento sobre o assunto e aprofundarmos um pouquinho mais, amém? Depende do seu esforço, amém? Cada detalhe. Voltemos para a Escritura, vamos tirar a imagem. Isso aí, vamos lá. Nós estamos no capítulo 8 de Levítico. No versículo 10 fala assim: Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 11. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Olha o versículo 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Fez também com os filhos. Vou parar aqui, faz lembrar aquele salmo, né? Como óleo
precioso que desce sobre a cabeça de Arão, né? Coisa maravilhosa. É isso? Então, nesse segundo ponto, nós temos a ordenação de Arão e seus filhos, né? No capítulo 9, temos aí os sacerdotes tomam posse. No capítulo 10, temos um probleminha, né? Com 2 filhos de Arão, o pecado de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú acendem no fogo ali do incenso, fogo estranho, e o Senhor mata os 2. Saiu um fogo de Deus e torrou os 2. E o Senhor usou a Moisés e ainda falou o seguinte: olha, fala com Arão aí. Chamou Moisés, chamou Arão, ó. Não chora, não fica de luto. Vocês sabiam o que devia ser feito da maneira detalhada que foi passada. Sabia muito bem. Entendeu? Então, temos esse pecado que aconteceu e os 2 morreram, chamou os outros filhos que sobrou, né, de Arão, que é o Eleazar e o Itamar, entendeu? E chamou eles lá para... Foi o seguinte, ó, versículo 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não desgrenhei os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. 7. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. Olha que situação. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Do versículo 8 em diante foi explicado o que eles deveriam fazer, o que eles não deveriam fazer. Entendeu? Aí nós temos aí um pequeno erro, pecado, de Eleazar e Itamar, versículo 12 ao 20. Mas resolvido. Aí nós temos o ponto 3. As leis das impurezas. Vai do capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 34. Então nós temos aí as imundícias dos animais, as imundícias do parto, as imundícias da pele, tudo explicado detalhadamente. As imundícias de emissão. Temos aí no capítulo 16, imundícias morais. Então, tudo explicado direitinho. Deus explica, né? Passa ali para Moisés, né? E consequentemente para Arão, para o sacrifício que deve ser feito nessas questões de imundícia, né? E nós temos aqui, que eu não botei muito detalhe no quadro que não ia dar espaço, temos o código de santidade. Vai do capítulo 17 até o capítulo 26. Então nós temos aí matando por alimento, né? Começa aqui no capítulo 17, entendeu? Como deve ser matado o animal, muito bom. Como deve ser morto o animal, a proibição de comer sangue, entendeu?
Vamos falar assim, tem um outro ponto que é sobre ser sagrado. Então, estamos dentro do código de santidade. Capítulo 18 fala de casamentos ilícitos, uniões abomináveis, entendeu? Temos aí também a repetição de diversas leis no capítulo 19, entendeu? No capítulo 20, temos aí as penas de diversos crimes, entendeu? Aí, temos outro ponto aqui que é lei para sacerdotes e sacrifício. Vai do capítulo 21 até o capítulo 22. Leis para os sacerdotes e sacrifícios, ok? Aí que acontece? No 21 já vem as leis para os sacerdotes. No 22, a lei acerca de comer coisas santas. Ainda no 22, os animais sacrificados devem ser sem defeito, ok? Um outro ponto, dias santos e festas religiosas. É aqui, capítulo 23. Então aparecem para nós aqui as festas solenes do Senhor, o sábado, a Páscoa, as primícias, o Pentecostes, o dia da expiação, a festa do tabernáculo. Eu quero mostrar um quadro para vocês aqui de festas anuais de Israel. Vamos lá. Festas anuais de Israel. Temos a festa aí, Páscoa, Pães Asmos, tudo aí vem aí o mês do ano sagrado, vem a passagem bíblica, dia, o mês dentro do calendário judaico, o calendário judaico não segue o nosso calendário que é o gregoriano. Então, primeira festa aqui, Páscoa, Pães Asmos, primícias, semanas. Essa semana daqui é também conhecida como festa da colheita ou Pentecoste. Trombetas, Rosh Hashanah, né? Dia da expiação, Yom Kippur. Tabernáculos, né? Também conhecido como festa das cabanas ou colheitas, né? Então é interessante, e tem uma observação aqui, fala o seguinte: as 3 festas principais para os quais todos os israelitas adultos tinham a obrigação de viajar ao templo de Jerusalém, que é o Pães Asmos, as semanas, né, colheita ou Pentecostes, e tabernáculos, que é cabanas ou colheitas. Ok? Então, analise, qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, verifiquem e vamos na continuidade. Vamos tirar a imagem aí nesse momento. Ok? No capítulo 24, nós temos falando sobre o azeite do tabernáculo, entendeu? Ainda continua leis, agora são as leis para elementos sagrados de louvor. Entendeu? Então, azeite para o candelabro, o pão para a mesa do Senhor, a pena do pecado de blasfêmia, né? Aí nós temos aí punição para blasfêmia, está no capítulo 24 ainda, do versículo 10 ao 23. E temos no capítulo 25 aí, os anos do descanso e do jubileu. Os anos do descanso e do jubileu. Ok? E eu quero aqui aproveitar para os irmãos e a gente botar um outro quadro aqui rapidinho
outras épocas sagradas de Israel. Vamos lá. Temos o sábado, ok? Temos o ano sabático, é o chamado ano de descanso. Temos o ano do jubileu, é o 50º ano, que vinha após 7 anos sabáticos. Era para proclamar liberdade àqueles que tinham tornado-se escravos por causa de dívida e para devolver as terras aos seus antigos donos. Passagens bíblicas. Lua nova, dedicação, é a festa das luzes ou Hanukkah. Né? Interessante, essas festas são festas que até hoje os judeus celebram. Você é judeu? Você é descendente de alguma tribo de Israel? Se não é, então você não celebra. E a última aqui no quadro aqui, Purim, significa sorte. Surgiu ali do evento ali, do acontecimento do livro de Esther. Entendeu? Vem da palavra pur, significa sorte. Amém? Então, tá aí esse outras épocas sagradas de Israel, baseado no capítulo 25. Eu vou tirar esse quadro agora aqui, nesse momento, ok? E nós temos aí, no capítulo 26, bênçãos por obediência e punição por desobediência. Então nós temos no capítulo 26, admoestações contra a idolatria, bênçãos decorrentes da obediência. Temos também, a partir do versículo 14, os castigos da desobediência. E os castigos, então, é de perder de vista, né? E temos o quinto ponto, que é ofertas para o santuário, que é o capítulo 27, né? Que fala sobre votos particulares e a avaliação deles. Fala também aqui no versículo 16 do capítulo 27, voto de um campo e o resgate dele. Entendeu? Fala no versículo 28 em diante, que não há resgate para certas coisas consagradas, vem explicando. E versículo 30, né? Sobre as dízimas. E versículo 34 finaliza assim o livro. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém? Glórias a Jesus por isso. Paramos por aqui. Amém? Aprofunde-se mais, verifique mais. Livro de Levítico. Amém? Que toda honra e glória seja para o Senhor. Amém? O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.